Nós estamos começando novamente nosso RH Live Meetings, que todo mês a gente vem aqui trazendo para vocês um tema relevante, um tema de debate, um tema com polêmicas, voltado principalmente para profissionais na área de recursos humanos. E na nossa conversa de hoje, nós vamos tratar daquilo que vem sendo muito debatido, está nos jornais, está nas revistas e nas discussões nas empresas, que é a questão da saúde mental, do mental health, né? Esse tema é ainda mais pertinente, seja pelo fato dele estar nos nossos MBAs voltados para a área de recursos humanos, dele estar no nosso curso, ter sido integrado no nosso curso de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, e porque uma das colegas que estão aqui conosco, a professora Ana Cristina, lançou recentemente um curso de pós-graduação especificamente voltado para a questão da qualidade de vida e da qualidade de vida mental nas organizações. Esse curso está dentro do programa FIA Online, da FIA, é um curso totalmente assíncrono, e a experiência que eu tive de acompanhar a Ana, a Cristina, nesse processo de construção do curso, me fez perceber não só essa pertinência do tema, mas como ele é imbricado com aquilo que a gente discute em gestão de recursos humanos também. Então, nós resolvemos trazer o tema do mental health para essa nossa reflexão e não poderíamos deixar de ter conosco a professora Miriam Maziero, que tem se responsabilizado por esse tema nos nossos cursos e que tem uma experiência profunda, uma vivência permanente com essa questão. Ela é mestre, deixa eu conseguir ler direitinho aqui, para não me atrapalhar, né? A professora Miriam Maziero é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP, não é? É mestre e psicóloga do trabalho do Instituto de Psiquiatria, o IPQ, né? Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para quem não conhece, a Faculdade de Medicina, que é ali aquele complexo que os paulistas veem na Rua Doutor Arnaldo, ela é dividida em institutos, né? Específicos voltados para as diferentes ciências da saúde. Então, tem lá o Instituto de Ortopedia, tem lá o Instituto da Criança, e tem o IPQ, que é aquele voltado para a psiquiatria. Eu tive o prazer de estar no IPQ há algum tempo atrás, e realmente ele se distingue dentro dos demais institutos, né? Quando a gente entra no IPQ, a gente percebe uma organização que tem uma gestão muito avançada em comparação com o que nós conhecemos, que me perdoem os outros colegas dos demais institutos lá do HC, né? Muito, muito interessante. Então, essa experiência direta com a questão da saúde mental vai ser muito importante nessa conversa com a mim. Como debatedora, nós estamos com a professora Ana Cristina Limonge, que muitos de vocês devem conhecer, nossa professora lá na Universidade de São Paulo, na FEA,
tem também um percurso grande nessa área, na verdade, é referência na área de qualidade de vida no trabalho aqui no Brasil e em experiências internacionais. Foi nossa pró-reitora lá na Universidade de São Paulo, participa e já foi presidente de diversas associações na área de psicologia e na área específica de qualidade de vida no trabalho. Então, nós estamos aqui com duas estudiosas que certamente têm muito o que trazer para essa reflexão sobre a questão da saúde mental, seja a reflexão sobre a questão da saúde mental hoje, seja a reflexão sobre a questão da saúde mental no trabalho, né? E meu papel aqui é o papel de moderador, de passar a palavra para uma, para outra. Não sou, de forma nenhuma, um especialista no assunto, mas eu queria abrir dizendo duas constatações recentes minhas, né? A primeira diz respeito a uma reportagem da Folha de São Paulo, na verdade, uma pesquisa feita pelo Datafolha, né? Publicada, creio que foi domingo ou sábado, e que dizia que um terço dos entrevistados, uma amostra grande, um terço deles afirmava que tinha problemas relacionados com a saúde mental, né? Nós estamos falando de 30% da população, se essa amostra reflete a população, como diz o Datafolha. Eu acho que é um dado para a gente parar, pensar, refletir, né? E quando nós fazemos essa mesma pesquisa dentro de organizações, nós coordenamos a pesquisa FEX, a FIA Employee Experience, e lá nós perguntamos a respeito da saúde mental, perguntamos a respeito de sono, perguntamos a respeito de alimentação, enfim, algumas perguntas que tentam entender o nível de estresse das pessoas. E o interessante é que os resultados em aproximadamente 400 empresas do Brasil todo, que nós aferimos nesse ciclo da FEX, mostra que também 30% das pessoas que estão trabalhando na empresa afirmam ter algum, algum sentimento, alguma percepção de problemas mentais. E, no caso dos gerentes, quando a gente segmenta essa informação por cargo, né? No caso dos que ocupam cargos gerenciais, esse número sobe para 40%, né? Que ou tem esgotamento, né? Sente esgotamento mental, ou sente algum tipo de distúrbio e associam, em geral, isso com o trabalho, né? Essa pergunta é feita no questionário, muito relacionada com o trabalho. A gente pergunta se o trabalho provoca. Então, esses dados, associados a dados sobre consumo de medicamentos voltados para questões e problemas e distúrbios mentais, eles estão presentes e a associação com o trabalho ela não é totalmente comprovada, mas coloca aí para a gestão de recursos humanos das empresas um grande desafio, que é o desafio de lidar com o ambiente de trabalho na atualidade, no mundo moderno, no mundo da agilidade, no mundo de prestação de serviços, no mundo de um WhatsApp que fala até tarde no nosso ouvido. Então,
Lançados aí alguns números, lançadas algumas questões, né? Vamos agora para as nossas especialistas, em particular a professora Miriam, para ouvir que elas podem nos ajudar a entender esse momento que nós estamos vivendo e como isso se reflete nas organizações. Agradeço muito, professora Miriam, agradeço também a professora Ana Cristina, sempre nos ajudando por aqui. E, por favor, Miriam, fique à vontade, a casa é sua, os nossos alunos e nossos ex-alunos, alguns professores e outras pessoas interessadas estão aqui conosco, esperando aí as suas palavras. Muito obrigada, professor André. Trago meu boa noite à professora Ana Cristina, professora André, a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui e vou gostar muito de dividir com vocês essa minha experiência como psicóloga do trabalho. Já estou quase há 2 décadas estudando o papel que o trabalho tem sobre o psiquismo humano. E vamos falar de estresse hoje, que é algo, né, super da atualidade, esse assunto muito em voga, e quero conclamar vocês. Para além do papel de RH, né, desse trabalho, trazer também vocês como trabalhadores. E para a gente poder pensar o estresse e poder pensar um pouco estratégias de enfrentamento a toda essa loucura que a gente tem vivido aí na pós-modernidade. Eu trouxe uma apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito bem. Eu trouxe alguns dados, né? Como o professor André já abriu, falando um pouco dos dados da Folha e dos dados da FX, que a FIA já vem trabalhando há muito tempo, pesquisas interessantíssimas. Eu também trouxe alguns dados. Esse dado é um dado da Organização Mundial de Saúde, que é um pouco antigo, mas já a Organização Mundial de Saúde dizia que 90% da população mundial e 70% dos brasileiros sofrem com o estresse. E 30% desse estresse está relacionado ao trabalho. Quando a gente vai pensar em estresse, geralmente a gente tem uma divisão mais didática, onde a gente pensa no estresse individual, no estresse ocupacional, que são as questões ligadas ao ritmo do trabalho, a como o trabalho está organizado. A gente pensa num estresse social, que são as questões que vão acontecendo na sociedade, o mundo violento onde nós vivemos. Tivemos aí essa pandemia que desestabilizou tanto, né? Trouxe tantas coisas novas para o positivo e para o negativo que nos impactaram. E vamos pensar também numa quarta vertente, no estresse tecnológico. Hoje eu vou me ater mais ao estresse tecnológico e não vou abordar o estresse individual, o estresse organizacional e o estresse social. Um outro dado que eu queria trazer para vocês é um levantamento de uma empresa aqui de São Paulo, onde eles acharam que 37% das pessoas têm um estresse extremamente grave. Então, quando a gente vai falar em estresse, sempre a gente tem que imaginar que ele vai desde uma questão que está dentro da normalidade, que nos tira um pouco a homeostase, mas que por isso até é mola propulsora, até um estresse que começa a afetar a nossa saúde mental, começa a trazer sofrimento mental, desgaste mental e pode caminhar então para um adoecimento. Então, quando pensamos 37% de pessoas com estresse severo, né, a gente já está falando de um pré-adoecimento quase. 59% se encontram também em estado severo de depressão. Então, hoje a gente sabe que depressão, ansiedade e estresse são os males mais do cotidiano, são questões que a gente vai lidando no dia a dia com o nosso público. 63% das pessoas apresentaram ansiedade extremamente severa. Essa pesquisa usou esta escala, que é a DAS 21, que ela mede depressão, ansiedade e estresse. Nos mapeamentos que temos feito dentro das empresas, né? Eu sei que a FIA também tem esse trabalho. Eu trabalho numa empresa de saúde emocional que vai para dentro de outras empresas e usa escalas validadas cientificamente para medir o grau de adoecimento daquele público, né? Tirar uma fotografia do momento para ver como as pessoas estão em termos de ansiedade, depressão, estresse, burnout.
E isso tem, a gente hoje tem um banco de 80 mil pessoas, 80 mil trabalhadores, Miriam, onde esses dados podem ser comprovados e extremamente visíveis. Uma outra pesquisa, também publicada por uma empresa que trabalha, né, com saúde emocional, vai dizer que quase 80% dos colaboradores relataram ter sofrido estresse no trabalho nos últimos 12 meses. 22% disseram que sentem estresse com alta frequência o tempo todo. 47%, quase metade das pessoas, acham que é normal sentir estresse e ansiedade no trabalho. E aí eu chamo a atenção de vocês para a naturalização que a gente vai tentando se acomodar para não adoecer, é, para não estar muito presente na nossa percepção o sofrimento mental. Quando a gente fala de estresse, a gente fala mais de sofrimento mental do que propriamente um adoecimento. Existem os transtornos relacionados ao estresse, transtornos de estresse agudo, transtornos de estresse pós-traumático. Mas aqui se trata do estresse enquanto categoria mais geral, que vai desde aquele estado que nos tira o equilíbrio, a homeostase, é mola propulsora até um estresse um pouco mais grave. Então, quando a gente percebe que o estresse está presente o tempo todo, a ansiedade está presente o tempo todo, mas que isso passa a ser natural, eu quero dar um chacoalhão, né, um puxão de orelha em todos daqui para a gente falar: será que é mesmo? Será que é assim que a gente precisa viver? Essa é a nossa escolha da atualidade, da pós-modernidade? E 45% das pessoas responderam também na Capta que elas pensaram em deixar o emprego, pensaram em sair do emprego em vista do estresse que ele gera. E 50% também acham que o seu líder imediato não saberia como lidar com a saúde mental se o trabalhador chegasse e colocasse questões para ele. Tudo isso nos faz pensar da necessidade imensa que temos de falar sobre saúde mental, de trabalhar esse estigma dentro das empresas e poder tornar esse assunto um assunto plausível para o dia a dia, para que não haja tanto adoecimento. Nós sabemos que hoje os transtornos mentais relacionados ao trabalho são a terceira causa de afastamento do trabalho. Porém, quando você compara dias perdidos, né? A primeira causa geralmente são os acidentes, os eventos externos. A segunda causa, as lesões por esforços repetitivos e as doenças osteomusculares, que tem um grande número de transtornos mentais associados a ela. E vocês aqui que são do RH, que recebem o atestado, sabem do que eu estou falando. Muitas vezes o nosso trabalhador, nosso colaborador, ele se afasta por Lerdort, mas com o tempo esse diagnóstico vai se transformando e ele vai apresentando um adoecimento mental. Então, a literatura nos mostra que em 80% da Lerdort há um transtorno mental associado. Quando pensamos nesse volume, né, Lerdort com tanto transtorno mental em segundo lugar, transtorno mental em terceiro lugar, isso já torna o transtorno mental muito importante de ser olhado. Porque se a gente for pensar em termos de dias perdidos, a gente sabe que todos os outros adoecimentos, o trabalhador leva menos dias para retornar ao trabalho. E os afastamentos por transtornos mentais, quando comparado dias perdidos de trabalho, eles disparam para a primeira posição e para uma posição muito preocupante. Uma outra questão ainda que eu queria comentar com vocês é sobre o que os brasileiros consideram ser a fonte do estresse. Olha que interessante. As pessoas então relataram que, em primeiro lugar, elas acham que são os relacionamentos. Então, aí entraria os relacionamentos familiares, amorosos e também os relacionamentos dentro do trabalho. Então, cada vez mais nós temos que trabalhar mesmo a segurança psicológica, de ter esse ambiente de trabalho que pode suportar discussões, colocações sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre a depressão, porque está na relação, nas relações, na inter-relação, muito da origem do estresse. Em segundo lugar, as pessoas colocaram dificuldades financeiras. Isso é uma questão que no nosso país, né? Talvez nós sejamos trabalhadores privilegiados, mas a gente tem uma grande classe, um grande contingente de trabalhadores que estão em empregos, subempregos, empregos informais, e realmente a questão financeira pega.
Mas, em terceiro lugar, eles colocaram que é a sobrecarga de trabalho. Então, cada vez mais temos que partir para mapeamentos dentro dos ambientes de trabalho, olhar um pouco mais para esses novos riscos que surgem na atualidade, que são os riscos psicossociais, e cada vez mais mapear os estressores que existem dentro do ambiente corporativo e poder propor ações para que eles sejam minimizados, se não puderem ser eliminados, mas que sejam minimizados, que sejam trabalhados no sentido de que, se você faz um foco só no trabalhador, só no indivíduo, você acaba culpabilizando esse trabalhador como o único responsável por não estar bem, por estar em sofrimento mental. E muitas vezes as empresas investem em programas, né? Programas de relaxamento, yoga, várias questões que são importantes, sim, que ajudam na resiliência, né? Na resistência do trabalhador ao estresse, mas que quando esse trabalhador retorna ao ambiente, se os riscos do ambiente não estiverem sendo vistos e modificados, a probabilidade dele adoecer de novo é grande. Então, esse é um pouco o nosso cenário, né? E a gente está saindo de uma pandemia, onde tivemos muitas coisas diferentes e tivemos que lidar com muitas situações diferentes. Então, cresce mesmo essa sensação de tristeza, de estresse, de cansaço no mundo atual. Eu gosto muito de um filósofo coreano, que é o Chu Han. Ele lançou um livro em 2017, antes da pandemia, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. E vai dizendo como a gente se sente cansado, esgotado na pós-modernidade. E ele vai explicar isso em cima de uma questão que hoje nós, trabalhadores, queremos, somos os sujeitos do desempenho. Então, ele brinca que nós não somos mais Homo sapiens, seremos Homo laborans. Então, o trabalho toma essa centralidade, o trabalho e a necessidade do desempenho a gente internaliza isso. Então, Churran vai dizer que, diferentemente de Foucault, quando a gente tinha um dominador que era externo a nós, né, no vigiar e punir do Foucault, que era esse mundo que vinha, nos aprisionava, hoje nós mesmos nos aprisionamos. Porque a gente acha que tem sempre que estar fazendo alguma coisa, você tem que ter desempenho, você tem que estar produzindo o tempo todo, mesmo na sua hora de lazer. E ele diz que isso é muito complicado porque a gente tem uma falsa sensação de liberdade. A gente acha que é uma escolha nossa caminhar pensando em desempenho o tempo todo. E aí, essa falsa sensação de liberdade faz com que a gente nem lute contra isso e aceite, porque a gente caminha com essa sensação de que eu fiz essa escolha, né? E a gente vê hoje processos de trabalho muito adoecedores mesmo, a uberização, né? A terceirização, a quarteirização, que traz esse trabalhador que, principalmente, vamos dizer, né, o trabalhador do Uber, do iFood, que ele tem essa ilusão que ele vai fazer o salário, que ele vai produzir o quanto ele estabelecer. Quando a gente sabe que são trabalhadores também muito, é, com muita ausência de direitos, com nenhuma possibilidade de adoecimento, de afastamento, porque quando ele não trabalha, ele acaba não recebendo, e nós vemos absurdos, né? Assim, pessoas trabalhando 14 horas por dia para fazer um salário, mais ou menos, para conseguir subsistir. E aí, lembrando para vocês que os jovens, as mulheres e as pessoas com menor escolaridade foram as que mais sofreram, né? E são as que mais sofrem também com todo essa nova forma aí do mundo se apresentar. Então, como eu disse, o estresse a gente divide aí em vários setores didaticamente para poder entendê-lo, mas quero trabalhar mais com vocês hoje o estresse voltado às tecnologias, as TICs, que a gente chama, Tecnologias de Informação e Comunicação. Muito bem, a gente hoje, as pesquisas mostram que o uso excessivo de tecnologias, principalmente as redes sociais, estão diretamente relacionadas com o aumento das doenças mentais, com o aumento do sofrimento e do adoecimento mental, como a depressão, a ansiedade e o estresse. Então, com essa expansão das mídias sociais, a conexão se tornou possível com o mundo,
Então, a gente pode hoje conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo, conversar com os nossos parentes que estão na cidade do interior, mas nunca se viu tanta solidão, né? Tanto adoecimento como na atualidade. Então, algo que teoricamente teria que nos conectar, teria que nos trazer companhia, acaba tendo um efeito inverso. Eu, professor André, professora Ana, somos de uma época, né, que eu brinco que tinham dois desenhos animados. Os Flintstones, que era na Idade da Pedra, e os Jetsons, que era do futuro. E o desenho, né, naquela minha época de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, ele mostrava um papai Jetson sentado numa long chaise, com as perninhas esticadas, um computador, uma empregada doméstica que era um robô com um espanador na mão. Então, veja, naquela época a gente achava que a tecnologia viria sim, mas que ela viria para nos trazer descanso, para nos trazer conforto, para nos tirar o trabalho. Mas não foi isso que de fato aconteceu. O que a gente pode perceber da tecnologia, o professor André já faz e já fala isso na abertura, foi que a tecnologia e aí o mundo do trabalho invadiu o nosso mundo privado. Porque hoje, através do WhatsApp, através do e-mail, através dos nossos grupos de WhatsApp do trabalho, a gente acaba não se desconectando no trabalho. E eu vou trazer pesquisas que vão mostrar que esse não afastamento psicológico do trabalho é muito prejudicial para a saúde mental. Então, a tecnologia, ela nos conecta o tempo todo. E o WhatsApp traz ainda um agravante, que é uma questão de imediatismo. Então, as pessoas nos mandam uma mensagem, elas veem que a gente visualizou, e se você não responde em 10, em 15 minutos, as pessoas se ofendem, né? Às vezes, a minha irmã que briga comigo, ignorou a sua irmã, ela fala, né? Enfim, viram regras e a gente precisa estar o tempo todo disponível, o tempo todo respondendo. Há dias que estamos cansados, fizemos muitas atividades. Eu não sei se vocês percebem isso, mas para mim é verdade. Quando o WhatsApp começa, é à noite e o WhatsApp não para de dar sinal que existem mensagens, aquilo vai me dando muita irritação, porque eu já estou muito cheia de demandas, eu não quero mais demandas, eu não consigo não olhar, porque por causa da urgência, e se for algo urgente, então eu olho. Então, veja, invade o meu espaço de lazer, de descanso e me conecta de novo com o trabalho. Algumas empresas, elas têm incluído no seu código de ética, né? E aí vocês que são RH talvez possam me trazer exemplos, assim, o que pode ser dito e até que horas podem funcionar e-mails institucionais e grupos de WhatsApp que sejam institucionais. Quando a empresa traz isso dentro do seu código de conduta, isso fica bem mais fácil para a chefia, para o colaborador cumprir e conseguir se desconectar. Quando não, a gente fica sempre muito apreensivo de não olhar. E se for algo urgente? As empresas muitas vezes têm até definido o que é urgência e o que pode esperar. Nos meus treinamentos que eu faço, por exemplo, para as lideranças, eu costumo muito dizer para eles que responder e-mails no final de semana ou fora do horário de trabalho não tem sido mais de bom tom para empresas mais responsáveis. E aí eu brinco que eu mesma às vezes trabalho no final de semana, mas eu vou compondo os meus e-mails e deixo na caixa de saída. Porque, veja, quando apita no celular que chegou um e-mail ou que chegou um WhatsApp, a gente está meio incapaz de ignorar. Então, o que que eu faço? Na segunda-feira de manhã eu abro, ligo o meu computador e disparo todos os meus e-mails. Não nego que às vezes trabalho no final de semana, no domingo à noite, já me preparando um pouco para a semana, mas espero não perturbar muitas pessoas. Então, essa nova ética do trabalho que as redes sociais acabaram, ainda não se discute, não está muito presente, não está muito clara, ela precisa começar a ser discutida dentro da empresa. E aí, alguns autores vão dizer que a tecnologia virou uma coleira eletrônica, né? Assim, estamos amarrados ao celular
o tempo todo. E quanto mais as gerações vão decrescendo, né? Eu sou da geração X, mas a geração Y, a geração Z principalmente, eles estão com o celular o tempo todo. Eu tenho filhos, né, da geração Z e um que é milenial. Se você quiser falar com alguém de casa, porque o meu celular eu esqueço na lavanderia às vezes, você manda uma mensagem para eles. Podem estar dormindo, que o telefone vibra e eles visualizam. Então, quanto mais a gente lida com as pessoas de gerações mais recentes, mais essa foto que eu trouxe, ela é verdade. Né? Hoje, os meus filhos dormem com o celular embaixo do travesseiro. Então, eles estão o tempo todo. Qual é o problema disso? Mantém, então, os trabalhadores amarrados ao trabalho e torna impossível o distanciamento psicológico do trabalho. Vamos ver o que isso traz, então, que não é bom, que é prejudicial à saúde. A conectividade constante, então, não conseguir descansar, não conseguir ter esse afastamento, ela é negativamente associada ao bem-estar. Então, assim, causa adoecimento? Talvez não possamos falar ainda que cause adoecimento, mas causa mais mal-estar. Vai embora a nossa sensação de bem-estar, o que já não é uma coisa desejável. Quando a gente está constantemente conectado, os estressores do trabalho, eles permanecem mentalmente presentes. E aí a gente também tem a diminuição do bem-estar, porque mesmo na minha folga, mesmo no meu horário de lazer, eu estou pensando em soluções, eu estou conectada ao trabalho. Então, o que seria benéfico seria que indivíduos e organizações tivessem maneiras para influenciar as práticas, influenciar a parada das práticas aí da comunicação em escalada. Então, essa comunicação que ela invade tudo, que ela pega a todos, e nós vimos muito isso na pandemia. Eu fiz muita live junto com a FIA para falar do teletrabalho, para falar dos novos riscos psicossociais no teletrabalho, e a gente já via isso, né? Assim, o quanto as pessoas se queixavam de que essa conectividade constante, essa necessidade imediata de responder, o quanto isso acabava tirando mesmo a sensação de bem-estar do trabalhador. Só um segundo, eu preciso ligar aqui o meu computador. Muito bem. Então, a conectividade, então, esses padrões vêm da cultura da empresa. Então, é preciso começar a discutir isso dentro das empresas. Qual é a cultura que queremos em vista das tecnologias, né? E vamos falar, em vista da necessidade de prevenir o tecnoestresse. Algumas empresas, então, como eu disse para vocês, já visam aí prevenir essa conectividade constante. Por exemplo, a Volkswagen, o Boston Consult Group, eles têm políticas específicas relacionadas à comunicação eletrônica após o expediente. Então, define horários, define quais podem ser os canais de comunicação e define, inclusive, assuntos que devem ou não ser discutidos. Então, assuntos que podem esperar, né, o próximo dia útil, esperar a segunda-feira, que sejam guardados para serem tratados ali. Então, como eu disse para vocês, se a alta liderança, se toda empresa, a liderança intermediária compra essa ideia, será mais fácil para o colaborador pensar nessa desconexão. Porque se é uma política da empresa que você esteja ligado 100% do tempo, vai ser mais difícil o próprio trabalhador fazer aí esse distanciamento para trazer de volta o seu bem-estar. E aí, pessoal, eu queria trabalhar um pouco com vocês também o que é para o nosso cérebro essa nova ferramenta, né? Como é que o nosso cérebro, ele evoluiu, o ser humano é maravilhoso, perpetuou a espécie e nós conseguimos chegar em Marte, né? Então, o ser humano é de uma capacidade impressionante. Mas o nosso cérebro, ele tem um funcionamento, e isso vem desde tempos primordiais, um pouco parecido. Nosso cérebro, ele funciona tentando economizar energia. E em termos de trabalho, até 2019, a nossa, a nossa rotina diária era irmos para o trabalho, encontrarmos os nossos colegas, e
nos comunicarmos face a face. Então, era o jeito que o cérebro tinha de decodificar o que estava acontecendo. E aí veio a pandemia, veio o isolamento, veio as tecnologias de comunicação e informação, que mudaram muito a nossa rotina. Então, o que, que ocorre com o nosso cérebro frente, por exemplo, a uma tela como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, com tantos rostos diferentes? Veja, o nosso cérebro, ele começa a entrar em fadiga com uma tela muito cheia de rostos. E aí, quando a gente tem uma sucessão de eventos frente à tela, isso causa uma fadiga. Na época da pandemia, se cunhou esse termo Zoom fadigue, no sentido de que Zoom sempre foi essa ferramenta que a gente usou tanto, utiliza tanto até hoje, mas para mostrar que o excesso de uso da ferramenta pode trazer um certo cansaço. Porque, veja, o cérebro está acostumado com o presencial. Então, num diálogo, num relacionamento entre dois colaboradores, o cérebro vai se concentrar em vários aspectos, não apenas nas palavras. Ele vai se concentrar em outros sinais que ele vai recolhendo. O tom de voz da pessoa, as expressões faciais, as expressões corporais, as pausas, os silêncios, né? A linguagem corporal, se ela está de acordo com o que está sendo dito. Então, ele recolhe todos esses sinais e faz uma leitura da comunicação. Muito bem, o que acaba acontecendo numa tela cheia de rosto? Primeiro, quem está falando, o cérebro começa a ter uma visão muito restrita daquela pessoa, quase só o rosto, e vai tendo que se fiar no que é dito. Então, o cérebro, ele começa a ter um esforço extra para entender ou para decodificar aquela informação. Isso faz com que no teletrabalho haja um esforço maior do cérebro. Então, a videoconferência, ela também, ela desafia essa visão central do cérebro. E aí nosso cérebro ainda não tem um treino em que ele vai focar. Quando eu tenho um monte de rosto, em qual rosto eu vou focar? Né? E ele fica muito confuso. Então, ele fica tendo que decodificar tantos indivíduos simultaneamente que aí nada disso é absorvido de maneira significativa. Isso gera tensão. E aí isso gera estresse. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa mesmo num cansaço. Né? Num excesso de tecnologia, a gente pensa num cansaço. E hoje nós vivemos uma época onde até o nosso lazer está ligado às telas. Né? Então, a gente descansa brincando no celular, estando no Instagram, no TikTok, a gente assiste uma série na Netflix. Então, todo o nosso lazer, quase que hoje em dia, está muito voltado para as telas, então a gente fica nessa conectividade constante. Eu trouxe essa foto porque o Teams ele tem uma nova forma de apresentar as videoconferências. E eu queria que vocês notassem o seguinte: o nosso cérebro está acostumado com esse tipo de layout, né? Que o Teams chamou de modo videoconferência. Eu quero que vocês percebam o seguinte: quando a gente olha para esse modo videoconferência, não é mais agradável para os nossos olhos do que olhar para esse modo, onde cada fundo é de um jeito, há nomes escritos, né? Cada pessoa está com uma expressão, o fundo é muito diferente. Então, a gente pode imaginar que, quando volta a algo mais conhecido, a gente já sente uma sensação de bem-estar. Então, temos que a tela hoje, ela nos fadiga mais, ela nos exige mais. Muito bem, mas Miriam, como fazer? A tecnologia veio para ficar e ela é maravilhosa. O que eu preciso prestar atenção nos meus colaboradores, quando um colaborador vem falar comigo, quando o serviço médico me manda alguém, né? E aí eu penso num RH funcionando muito par e passo com o serviço médico para poder abordar, né, toda essa nova organização do trabalho, esse novo normal no trabalho que nós estamos vivendo. Então, eu quero trazer para vocês o seguinte: o que eu preciso olhar para saber que algo não vai bem? E aí nós temos o seguinte: se eu tiver
muito cansada, se eu tiver uma ansiedade em excesso, né? Se eu perceber no meu colaborador que ele começa a trazer uma incapacidade, um medo de errar, uma dificuldade com os meus processos cognitivos, a minha concentração, a minha memória, ou então também uma labilidade emocional, e aí eu começo a desconfiar das minhas próprias capacidades. Isso tudo pode ser sinais de que algo não vai bem. Como a gente vai enfrentar isso, então? Não tem muita novidade, né? Como fazer o enfrentamento do estresse, da ansiedade e da depressão presentes, né, nos ameaçando no dia a dia? A gente precisa ter autocuidado. E aí não tem nada muito de novidade, que diga de um sono, né, que repousa, que recarrega suas energias, exercícios físicos, tomar sol, cuidar de si. Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês para algo que a gente já tem no nosso organismo que pode nos ajudar. É o autoconhecimento e o autocuidado. Nós temos dentro do nosso cérebro uma farmácia de luxo, que ela produz hormônios da felicidade. Eu estou falando da serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Veja, a serotonina, ela traz muito sensação de bem-estar, de prazer. E aí eu vou produzir serotonina com exercício físico, falando com os meus amigos, né, sendo feliz. A dopamina, ela é muito importante nos nossos processos motivacionais. E aqui à minha direita eu coloquei que atingir metas é algo importante, porque veja, há uma liberação, né, de dopamina quando eu fecho um trabalho, quando eu entrego um relatório, quando eu termino algo que esteja me estressando, dá aquela sensação boa. E a gente tem que curtir e festejar essa situação. A endorfina é um poderoso analgésico. Se a gente está falando de estresse, veja, produzir endorfina vai minimizar o efeito nocivo do estresse. E a ocitocina, que ela é chamada de hormônio do amor. Então, para vocês terem uma noção, né, aqui à minha esquerda, para você produzir ocitocina, um conselho é abraçar demoradamente. Então, veja, eu quero deixar aqui para vocês o que eu tenho feito por mim, como é que está o meu autocuidado, como está, né, meu autoconhecimento em termos de entender qual é o momento de parar, qual é o momento que o estresse esteja excessivo e o que eu posso fazer, então, para me recuperar, para estar bem. Dentro desse aspecto, a gente precisa estabelecer limites, né? Às vezes a gente está ansioso, estressado, a gente assume responsabilidade demais. Então, a gente às vezes precisa dizer não, entender qual é o nosso limite. E aí ter horários regulares de trabalho, de descanso, de lazer. Quando a gente realiza as coisas com significado, então, veja, se eu trabalho e eu estou lá inteira para trabalhar, e depois eu fecho o meu computador e vou para o meu convívio familiar, e chega lá, eu sento no chão, eu brinco com meu filho, sem pensar no relatório que eu não terminei, nas entregas que eu ainda tenho que fazer, na meta que eu não bati. Porque se eu uso o tempo do lazer pensando no trabalho, muitas vezes o tempo do trabalho culpada porque eu não tenho tempo para minha família, a gente não executa nenhum e nem outro com significado. Então, minha proposta para vocês e para as mães aflitas, eu recebo muito no meu consultório mães que dizem: eu queria ter mais tempo para passar com meu filho. Então, eu queria propor para vocês substituir a quantidade, que ela vai quase que ser impossível no mundo atual, pela qualidade. Então, quando eu executo com significado, eu executo com qualidade. E aí, tudo bem que não seja um número de horas muito grande, mas enquanto eu estou com meu filho, eu estou feliz, eu estou inteira ali. Então, priorizar suas necessidades também, não se culpar por deixar o trabalho, cuidar de outras coisas, da sua vida, de você mesmo. Uma coisa importante também, que é bastante moderadora do estresse, é o apoio social. O apoio social, ele vai ser um intermediador para amortizar os efeitos que o estresse tem sobre o nosso psiquismo, os efeitos nocivos. Então, a gente compartilhar nossos sentimentos, nossas preocupações com um amigo, com um colega de trabalho que a gente tem afinidade, né? Com os nossos familiares, isso é bastante importante e moderador do estresse. Se a ansiedade e o estresse persistirem, ou se intensificarem, não há como. Vocês deverão buscar, então, uma ajuda psiquiátrica e psicológica para fazer um tratamento antes de adoecer mais gravemente. E para prevenir o tecnoestresse, como a gente pode fazer?
reconhecer aqueles sinais e sintomas, né, que eu coloquei lá mais no slide anterior, e criar mais flexibilidade em relação à rotina, não permitir, então, que o trabalho roube todas as suas energias e quando você vai para as suas outras atividades e outras áreas da vida, você esteja esgotado. Saber quando parar. Então, dedicar tempo também para atividades prazerosas e de lazer e cuidar de si, da sua saúde física e mental. Então, eu queria deixar aqui, né, se eu tivesse um toque do dedo de Deus, eu queria dar um toque, um presente a vocês, que é: vocês têm direito à desconexão. Nós não nascemos homens homos laborans, nós somos homo sapiens. Então, a gente precisa trabalhar, precisa ter o nosso dinheiro, se realizar no trabalho, mas a gente também tem o direito à desconexão. E aí, para a gente, então, pensar o que dá para fazer em tempos de estresse, eu trouxe também um exemplo de como a tecnologia pode também servir para o bem, né? Hoje, nas nossas empresas, a gente tem pensado muito como usar a tecnologia a favor da saúde mental. E aí a Organização Pan-Americana de Saúde lançou um guia que ela chamou, né, de Faça o que importa em tempos de estresse. Onde você entra nesse guia, tem atividades que ela propõe para você fazer durante 2 ou 3 dias para seguir para a próxima atividade. Então, veja, hoje a gente tem também inaugurado um espaço da tecnologia trazendo respostas, trazendo conhecimento, nos ajudando no autoconhecimento e nos ajudando no equilíbrio em relação à saúde mental. Muito bem, então era isso um pouco que eu queria conversar com vocês, mas estamos abertos aqui para perguntas. Vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, se quiserem me pedir algum material, falar comigo, estejam à vontade, eu estou super à disposição. Passei muito do meu tempo, professor. Bom, foi Ana. exatamente no seu tempo. Poucas e Ah, poucos são tão precisos e precisas assim. Muito obrigado, muito legal as suas dicas, né? Nós temos perguntas aqui e eu queria passar para a professora Ana Cristina, ouvir aqui os comentários da professora Ana sobre as questões apresentadas pela Miriam. Bom, boa noite a todas, todos, todes, né? É um prazer estar aqui com a Miriam, colega de tantas décadas, né, Miriam? A gente tem tanta coisa em sim. comum lá no IPQ, que é um campo imenso dessas questões da psiquiatria, no sentido do reconhecimento dos transtornos mentais, e ali tá é um espaço bem dentro do trabalho, né? O pessoal que atua tem muito a ver com isso. Agradeço o professor André de me convidar para estar fazendo os comentários da apresentação. Estou vendo que tem muita gente conhecida aqui do pedaço, somos uma grande tribo interessadas em discutir essa conexão. E dentro do que o André falou, que a importância da discussão de saúde mental nas empresas, ela tem mudado de status, né? O que era uma coisa mais criativa, trabalhar com drogas, álcool, etc., embora com a Cracolândia aí tem que trabalhar, com certeza, né? Droga sempre faz parte, mas ser um tema da agenda, da rotina em todos os seus meandros, cultura organizacional, política na área de gestão da saúde específica, dentro de carreira, dentro da formação de liderança, e essa coisa maravilhosa que a Miriam trouxe, que é o autocuidado. Bem, maravilhosa apresentação da Miriam, cada vez mais bonita, viu, Miriam? Já vi outras, mas você está cada dia mais artística, mais assim, tá muito gostoso de entender o começo, meio e fim. E eu tenho umas fotinhos tuas aqui agora que você está falando com muita alegria, quer dizer, o trabalho não está estragando você, né? Que essa era uma medida antiga, de quando você começou a trabalhar, quanto que você acha que você melhorou ou piorou como pessoa e como condições de vida, né? Então, eu acho que você está melhorando a cada dia, então eu acho que você está dentro da sua vocação, né? Encontrei meu propósito, Ana. Levar a saúde mental para dentro dos ambientes corporativos. É o meu propósito hoje de vida.
Nossa Senhora, ele fala assim, com esse gosto todo. E essa questão do propósito, de fazer o que gosta e ter uma visão de resultado, de significância naquilo que a gente está fazendo, eu gosto de associar a questão da comida. Você come uma comida que está trabalhando, né? Ou está comendo uma comida que você não gosta. Você aguenta uma vez, aguenta duas, mas se você repete aquele hábito de fazer o que não gosta, de comer o que não gosta, a tendência é você adoecer, né? Porque você está em eterna briga com a sua necessidade e a forma de satisfazer a sua necessidade. Então, dentro das coisas muito legais que você trouxe, e que eu queria só pontuar para dar espaço para a pergunta do pessoal, primeiro, essa questão dos números de doença mental, de saúde mental, que o número é isso, aquilo. O que eu vejo, Miriam, não sei se você concorda, já o Leonard Levy, nos anos 80, 90, mesmo 70, do Karolinska Institute, ele já sinalizava esses transtornos mentais vão estar muito mais presentes na sociedade futura pela entrada das condições de trabalho diferentes em relação a... Não falava de tecnologia nem de TIC, mas a questão de que você era mediado por outras ferramentas. Ele nunca chegou a falar, não lembro dele falando ferramentas tecnológicas, mas ele projetava que o trabalho ia ter esse viés de labilidade mental. Quer dizer, a gente era candidato a ter uma alteração de comportamento importante que dificulta na comunicação, no exercício profissional, no exercício da cidadania e contamina outros papéis, né? Então, eu lembro, às vezes, dos Simpsons, né, que eu fiz um trabalho de qualidade de vida numa empresa onde as pessoas tinham os olhos saltados. Aí eu vejo o desenho dos Simpsons, eu falei, esse cara sacou. As pessoas fazem tanta coisa assustado, que você tem os olhos saltados. Lá atrás, quando eu trabalhava em tese, a gente foi descrever o cenário do futuro, e aí eu fiz um texto lá, Os Olhos Mortos. Eu falei, caramba, não era olho morto, era olho na tela, né? Tanto que a regulamentação passa pelo discurso de uso da tela. Hoje, as regulamentações, né? Não só a conectividade. Então, eu quero dizer, você está mostrando, legitimando a promessa do futuro de que a coisa ia ser diferente em relação ao comportamento, enlouquecimento, ou aquela coisa cinzenta. Você não sabe se a pessoa está louca ou vai ficar louca. Se você está louco ou vai ficar, você está no borderline, né? Eu acho que é interessante conhecer, especialmente para poder fazer os números do próprio ambiente que você está estudando, um diagnóstico bacana, né? Ontem a gente teve a professora Ana Maria Malik, que trouxe várias questões ligadas a esses diagnósticos, à política pública. Então, a gente tem muita ferramenta boa, só que ainda está no geral, está assim, todo mundo sabe tudo, mas como que eu vou aplicar? Eu estou com dores, eu tenho pessoas adoecidas no trabalho, tenho na família, tenho na cidade, a Cracolândia é um exemplo dramático, né? E aí você traz outra coisa, o papel do líder, que eu acho que, coitado do líder, ele não dá conta. Eu acho que botar nas costas do líder é uma pura ilusão, porque ele já não entrega as metas. Ainda agora ele vai entregar a loucura, eu acho que tem que pressupor, ele vai ser um administrador desses sinais, e está pressuposto que seria um especialista, porque é difícil. Não é uma coisa que você olha para o cara e fala, fica calmo, meu filho. Não, e ainda arriscar tomar um tiro, sabotagem e tudo mais. Então, eu acho que essa desenho, realmente, o que o líder é responsável em relação à saúde mental, ainda é confuso. E, às vezes, o cara está mais enlouquecido que os outros e enlouquece todo mundo. Um líder doente, a gente já trabalhava isso como indicador de qualidade de vida, a saúde das pessoas com as quais você convive. Se tem alguém com transtorno mental na família, no trabalho, ou com sociopatia ou psicopatia, aquela coisa, a pessoa parece tão normalzinha e está botando fogo na fogueira, né? Então, eu acho que ainda a gente não dá conta de desenhar essa competência do líder para a saúde mental. Então, eu queria que você comentasse isso, e tem outras coisas, a importância do autocuidado, quanto do autoconhecimento, e vem desde das primeiras demandas
que surgiram, entre outros lugares, o Instituto de Enfermagem, do apalpar para ver se ele está com câncer de mama, por exemplo. Hoje você fala, opa, eu estou com alteração de comportamento, não estou dormindo bem, eu estou impaciente, né? Aquilo que você falou que é um luxo, o nosso radar interno. Então, presta atenção, não torne invisível aquilo que você sente, dá bola para sua dor de joelho, sua dor de cabeça, né? A coisa da tela, que eu acho que é uma tipologia que vai avançar, que tipo de tela, por que tela móvel, tela síncrona ou assíncrona. Eu, quando estou dando aula, eu vi que a Érica fez uma perguntinha que depois você vai responder. Eu falei, vamos fazer como nos velhos tempos, radiofônico, sabe, novela radiofônica. Então, se a gente conseguir ouvir a voz do sujeito, vamos usar o que dá para estabelecer uma interação. Na pandemia, as comunidades, eles não tinham celular, eu tinha um celular que ficava emprestado um pouquinho aqui, a minha irmã da aula, ela falava, o cara respondia A ou B, já tinha meio ponto. Então, a questão não é a falta de olhar só, né? A falta de troca. E a importância das políticas organizacionais, né? A minha indagação você acha que o líder dá conta, ou tem dado conta da saúde mental? Porque número, ferramenta, especialista a gente tem. Mas o pobre do líder já tem que fazer um monte de coisa, meta, produtividade não é brincadeira, mercado engole, e ele também está louco. Como que você sente isso? E temos a experiência que eu gostaria que você contasse dos juízes do trabalho, que é uma maravilha, aquele projeto. Perfeito, Ana. Eu acho que você tem toda a razão na tua colocação. Me preocupa muito o líder. Quando a gente vai para a empresa trabalhar questões como segurança psicológica é em cima do líder que cai, apoio social é em cima do líder que cai, autonomia, né, para dar para o trabalhador é em cima do líder que cai. Quando a gente vai fazer os mapeamentos nas empresas que a gente entra, eu sempre gosto muito de aplicar ferramentas que medem estressores no trabalho. Porque eu acredito que o que é mais importante você medir e você intervir é sobre questões da organização do trabalho que podem ser mais geradoras de adoecimento. Então, eu venho de uma linha que acredita que o trabalho ele pode ser gerador de saúde, se permitir estabelecimento de acordos, se trouxer cooperação, ou pode ser promotor de adoecimento, né? Se for mais engessado, mais vertical. Eu gostaria de trabalhar quase que só na organização do trabalho, nos estressores presentes, em como minimizar, em como abordar, em como mexer nisso. As empresas não permitem, né? Eu não sei, a gente está com muitas pessoas de RH aqui. Esse discurso é um discurso que eu espero que nós da saúde mental e trabalho, possamos construir para dentro da empresa. E aí, por isso eu acho tão importante estar com a parceria com o RH, com o serviço de saúde, para a gente poder olhar como esse trabalho pode ser melhor organizado para ser gerador de saúde. Né? Mas, assim, a gente também faz um pouco à medida do que é possível para o momento, à medida que a alta liderança pode entender e pode aceitar. Então, na minha vida profissional, que eu tenho 30 anos já de carreira, eu já passei por momentos, desde que não se fala em saúde mental, é proibido esse assunto, até num momento como hoje, que a gente fala muito em saúde mental dentro da empresa. Tudo bem que culpabilizando um pouco o líder, sobrecarregando o líder, mas, para mim, eu considero um passo à frente. E é como você falou, como a gente vai construir? Né? E como vamos construir nossa interação com as TICs? Como vamos construir nosso entendimento da saúde mental e trabalho? Então, gosto muito das tuas colocações e deixo aqui a minha posição de que organização do trabalho, para mim, é tudo na saúde mental. Só que a gente, às vezes, tem que ir comendo pelas beiradas dentro das empresas. Né? Nós duas sabemos que as empresas não são preparadas, muitas vezes, para a gente ir lá e dizer, olha, tem esse processo de trabalho que está muito adoecedor, que está enlouquecendo as pessoas. Metas para bancários e tantas outras questões, metas, por exemplo, né? Eu me lembro na época da pandemia que a gente trabalhava com bancos, e o que eles diziam? Que aumentava o número de desempregados, 14 milhões de desempregados, e as metas, eles ainda diziam assim, a régua só sobe. Então, as metas continuavam subindo, numa situação econômica complicadíssima. Então, a gente tem desde empresas mais sensíveis,
né, que estão junto com a ONU nos objetivos, que estão com a ONU no programa Mente em Foco, até empresas mais selvagens, que querem o seu lucro, não importa o adoecimento. Mas o que eu gostaria mesmo era de estar viva ainda para ver uma norma regulamentadora que fale sobre os riscos psicossociais, que a empresa tenha que apresentar quais são os riscos que ela apresenta, quais são o plano de trabalho dela para melhorar esses riscos. É nisso que eu acredito. Mas, às vezes, eu trabalho não completamente nessa seara por impossibilidade do tempo não ter ainda alcançado essa compreensão dos fatos. Não, não, eu acho que você trabalha e a gente tem que ter noção de realidade, né? Não tem pontes, não tem compreensão. E a gente teve essa evolução recente da CIPA-A, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Isso é um E avanço. assédio. Né? Então, eu acho Bacana. que há um caminho, ainda tem muita coisa que é chapa branca, muita coisa que fica invisível, e tem os tabus, ai, não fala disso, que pode, a gente, parece que a gente é só, a gente é reativista, não quer que melhore, não quer trabalhar, que a gente é fraco. Então, eu acho que essa abertura dentro da gestão estratégica de pessoas tira um pouquinho essa carga que a gente tem do medo de ser fraco, de que loucura gera limitação de carreira, e agora com questão de diversidade e inclusão, o eixo alteração mental, eu tenho um CEO, ele é autista e ele consegue tomar decisão. Você já ouviu isso? Então, está assumindo que isso está na vida cotidiana das pessoas. Agora, se tem um líder que já é agressivo, violento, ameaçador, assediador, é fábrica de fazer louco, né? E fala dos juízes do trabalho, que eles vinham buscar porque é difícil estabelecer limite. E juiz do trabalho coloca todo mundo sob suspeita. O trabalhador, o empresário, o assessor e tudo mais. Você tem algum caso? Porque era lindo, assim, eram grupos imensos de juízes do trabalho que queriam saber de saúde, doença mental e qualidade de vida. É verdade. Veja, quando falamos aí de trabalho, de adoecimento relacionado ao trabalho, a justiça do trabalho é o ponto final onde o trabalhador vai buscar reparação. Se eu tenho uma relação com o trabalho e essa relação foi muito adoecedora, eu adoeci no trabalho, eu quero essa reparação, eu quero esse reconhecimento, então eu busco a justiça. E lá no IPQ, nós sempre fomos um campo de formação. E nós tínhamos um curso, a professora Ana estava comigo desde o primeiro curso, nós fizemos ele 10 anos, e ele chamava-se Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho. Um público muito grande que buscava esse curso eram os juízes, porque eles queriam justamente entender o que acontece, quer dizer, qual é esse processo que o trabalho tem sobre o psiquismo, que pode adoecer uns, outros não, e buscavam esse tipo de conhecimento para embasar suas sentenças. Então, foi um público muito legal de trabalhar, e eles eram muito empenhados, e até hoje, e a gente foi para os TRTs, fez cursos dentro dos TRTs, levando essa discussão, né, de como a organização do trabalho pode ser adoecedora, como o trabalhador adoece, quais são os mecanismos de enfrentamento que o trabalhador possui, como é o nexo causal, entre o adoecimento e o trabalho. O RH sabe bem do que eu estou falando, desses processos trabalhistas que às vezes, né, caem nas nossas cabeças e nem sempre são agradáveis, mas o quanto, assim, para o juiz era uma área, uma seara totalmente desconhecida. E hoje, Ana, eu ainda trabalho com perícia psicológica. Então, em casos de assédio, assédio moral, assédio sexual, eu tenho ido para, né, recebido essas pessoas e feito essas perícias, sendo perita do juiz, para embasar o juiz na tomada de decisão. Então, tem sido uma área que eu tenho trabalhado bastante, bem legal, bem Sabe, interessante. uma ferramenta organizacional, perícia organizacional. A gente tem as comissões administrativas, mas as comissões de saúde mental dariam um pouquinho mais de impacto na cultura organizacional. Então, pedindo o seu e-mail, Miriam. Eu Eu acho que vou você vai colocar fazer aqui. muito parecer aí. Tá bom. Bem, tem muita coisa para conversar, mas vamos ouvir aqui que tem perguntas muito legais. Aí Muito está na bom. mão do professor André. Pois é, eu fico me segurando aqui para não me meter no meio disso. Tem um monte de questões e de perguntas aqui. Bom, mas vamos lá, vamos dar voz a quem veio aqui nos ouvir, ou ouvir a Miriam e a Ana, né? É,
Tem uma pergunta aqui que é metodológica. A amostra da pesquisa da Vitude, ela compreendeu apenas pessoas que procuram o serviço deles? O que é essa amostra, Miri? Não, essa amostra é assim, quando a gente vai para dentro de uma empresa montar um programa, a gente tem um pool de escalas que você aplica. Então, eu peguei a amostra da Vitude porque foi publicado, mas, por exemplo, na minha empresa, a gente tem um contingente de 80 mil trabalhadores que responderam as mesmas escalas. Então, eu tenho uma amostra grande de trabalhadores que eu sei, então, o nível em X empresas com 80 mil trabalhadores, qual é o nível de depressão, de ansiedade, de estresse que eu encontrei nessas várias empresas que eu entrei e fiz. A gente chama isso de mapeamento de saúde mental. Veja, é um mapeamento que ele olha tanto aspectos individuais, como está a saúde mental do trabalhador, e na minha empresa, assim, a gente sempre faz questão de colocar um instrumento que olhe para a organização do trabalho, que olhe para os estressores. Então, hoje a gente tem instrumentos maravilhosos que são validados cientificamente, que são utilizados no mundo todo para fazer essa coleta de dados. Então, quando a gente vai para dentro de uma empresa, a gente parte de um diagnóstico. E aí, as intervenções que vêm a seguir, elas são muito mais assertivas, porque eu tenho um dado objetivo e concreto do que eu achei lá dentro. Então, a minha proposta de intervenção é oficinas para mudar a organização do trabalho, porque eu achei determinado estressor, por exemplo, dificuldade entre liderança e liderado naquele setor específico. Então, eu parto de um diagnóstico e proponho intervenções muito mais assertivas, né, com mais qualidade. Então, é deste mapeamento que sai esse dado, então, tá? De todas as empresas que eles trabalharam e para todos os lugares que eles foram aplicando as mesmas escalas. Um poolzinho de escalas que eu tenho uma plataforma, as pessoas entram e fazem essa resposta dentro dessa plataforma. Diagnóstico. Perfeito, entendi. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não colocou o seu nome, e ela pergunta como nós podemos comunicar à empresa de um problema mental sem que sejamos estigmatizados. Muito bem. Pergunta doída. Sim, mas a gente dentro da empresa conta com um parceiro bastante bacana nesses casos que resvalam as questões éticas, que é o serviço médico. Veja, para um médico do trabalho, ele tem para si o sigilo. Então, assim, eu não sei se você está falando, vamos falar de uma área mais de RH. Esta parceria com o serviço médico, ela é super útil, porque se eu percebo algum adoecimento, uma necessidade de abordagem, eu posso levar isso para o médico do trabalho convoca, então, o trabalhador se sente mais à vontade com o médico, porque o médico, ele tem junto de si já a questão do sigilo. Então, o trabalhador sabe que vai poder se expor sem riscos, né? Então, eu te aconselharia a lidar com esses casos sempre em parceria com o serviço médico. Eu fiz parte 10 anos do serviço médico lá do Hospital das Clínicas. Como um todo, a gente tem 23 mil funcionários. A minha grande parceria era o RH, porque, veja, quando eu tinha algum funcionário que estava muito mal em algum setor, que aquele setor estava adoecendo aquele funcionário, era o RH que me ajudava na movimentação. Então, eu ia para a chefia, fazia um trabalho, e qualquer coisa também que a chefia dissesse não, tá, o RH vinha e, com a força que o RH tem, fazia a movimentação de pessoal, tirava essa pessoa desse local e readaptava, né, em outro local. Então, são dois setores que, quando a gente fala em saúde mental, eles têm que trabalhar juntos, caminhar lado a lado. Ok, obrigado, Miriam. A pergunta da Érica, né? Ela diz: há algum estudo falando sobre o que acontece com o cérebro quando o cenário é um zoom com todas as câmeras fechadas, como acontece frequentemente nas aulas ministradas à distância, e Isso que eu estamos ia te todos falar. brigando com essas caixinhas pretas Isso. no Zoom, Professor né? André, nós que somos professores, sabemos bem o que a gente lidou na pandemia, né? Isso tem muito estudo com os professores, porque os professores, gente, o que eles sofreram, e assim, foi uma das profissões que mais sofreram na pandemia, porque houve uma mudança muito brusca na forma
de organizar o trabalho deles, de como eles trabalhavam. Da noite para o dia, eles tiveram que se reinventar e se depararam com isso. Um monte de câmeras fechadas, né? E o quanto isso angustia, o quanto isso, assim, um professor, ele usa o feedback. A gente muda a fala, muda o rumo da aula, olhando para o aluno e vendo o feedback que ele está trazendo. De repente, os professores se viram frente a uma tela toda preta, sem feedback nenhum. Então, isso trouxe um sofrimento extra para essa categoria de pessoas. Então, foi uma categoria bastante estudada na pandemia, junto com profissionais de saúde, que enfrentaram pilhas de mortos nos hospitais, né? Então, algumas profissões ficaram mais expostas a sofrerem com estresse, sofrerem com adoecimento mental na pandemia, por conta de que teve a sua organização do trabalho brutalmente modificada repentinamente, algo que você não esperava e você teve que se adaptar rapidamente. Então, a gente tem muitos estudos na área de saúde mental do professor em relação a essa história da câmara toda fechada e toda preta, e nós, Pois é. professores, sofremos com isso. E isso continua, viu? Porque nós continuamos nessa vida. Oi, Ana, quer fazer algum comentário? Vou Sim, pedir só que você sim. seja rápida, que nosso tempo está se esgotando. Então, sobre a questão das telinhas, eu acho que a primeira coisa é ajustar a expectativa, acertar com eles se vai ser aberto ou não, porque tem a coisa da invasão da privacidade. Eu sempre insisti muito para mostrar o rostinho e tal, e eu desisti disso. Eu lembro de uma menina numa aula, ela terminou a aula e falou: professora, eu não apareci porque eu estava amamentando, ainda estou de pijama, e era o jeito que eu podia assistir a aula. Então, a telinha criou condições de participação que antes eram inviáveis. Outras coisas bonitas que aconteceram no final de uma aula, era 11 horas da noite, um aluno estava dentro do quarto, eles eram gênios ali, eles usavam o mesmo computador, era um horror. Mas, de repente, falou: professora, quero fazer uma homenagem, era um vídeo o filme do Perfume de Mulher, que a Marisa Eboli sempre usou, a gente usa em liderança, a hora do tango. Ele pegou o violino dele, ele era um músico, e ele tocou, tem até a gravação, o tango no violino, ali, altas horas. Falei: gente, isso nunca seria no presencial, né? O cara não ia levar o violino. Então, eu acho que tem que ajustar expectativas, saber que é uma comunicação que tem limites e o conteúdo vai ser compensado de outras formas. Eu acho que a frustração do professor é um pouco superestimação do uso tecnológico, quer dizer, como que funciona, por que funciona, quanto que dá de autonomia. Então, eu acho que a gente tem que reaprender em termos da pedagogia da tela, vamos dizer assim. Estou tentando desligar esse negócio aqui, não consigo, mas eu vou... desliguei. E a outra... Bom, é isso, tá bom. Vou para não falar demais, André. Eu acho assim que há uma demonização da telinha, ela possibilitou chegar em lugares que nunca antes chegou. Né? A Miriam até chegou a falar: a tecnologia é bárbara. A gente tem que aprender a pedagogia da comunicação síncrona, assíncrona e ajustar. Daí você tem a avaliação, qual é o conteúdo. Eu acho que é outra pegada. Não é a mesma coisa. Então, não se chateie, porque o aluno não abre, porque isso, por aquilo. Crie mecanismos de entrada, de sinalização e aquela velha historinha: autonomia, controle e conhecimento, relação ensino-aprendizagem. É outro mundo. A gente não está em sala de aula. Não dá você jogar giz no aluno, ou puxar para cá, ou virar cadeira. Né? É isso. Acabou a época GLS, giz, lousa e saliva. É isso Agora mesmo. estamos entrando em Olha, outra era. Uma época, exatamente. eu entendo tudo isso que você falou, viu? Mas só entendo, né? Só entendo. Tem que ser flexível, professor. A Andrea diz: professora Miriam, concordo com tudo que foi falado, mas na prática, nas empresas, o foco em resultado ainda é muito forte. De que forma podemos abordar esse tema da saúde mental com as lideranças, no sentido de convencer quanto à necessidade de adotar programas e práticas sobre o tema? E quanto isso impacta os indicadores de produtividade, turnover, absenteísmo, etc. Perfeito. A gente hoje já sabe que quando a alta liderança está envolvida,
nesse projeto, nessa abertura, tudo corre muito mais fácil. E assim, quando a gente vai para dentro de uma empresa, a gente vai trabalhando numa interface de mudar a cultura da empresa. Eu penso que a pandemia ela trouxe grandes avanços. Na nossa área, eu acho que a Ana Cristina, a professora André concordam. Na área da saúde mental, pessoal, a saúde mental andou 10 anos em dois. Então, assim, o quanto a psicoterapia se popularizou. Então, assim, ela trouxe um chacoalhão em termos da saúde mental. Hoje se fala disso muito mais livremente. E isso precisa ecoar dentro da empresa também. Né? Por isso que quando a gente vai para dentro da empresa e a gente propõe os mapeamentos, a gente propõe ações em cima de um diagnóstico, porque ali está um dado muito claro, muito objetivo. Então, envolver a alta liderança, falar de questões da cultura, mudanças na cultura da empresa, esse é o nosso trabalho de formiguinha, que vai levar um tempo mesmo para acontecer. Então, quando você está num RH ou numa empresa mais tradicional, mais engessada, eu acho que vai trazendo as sementes. E a gente planta. Elas frutificam, às vezes sim, às vezes não. Eu acho que a gente precisa estar feliz com o que a gente pode fazer, o que está na nossa governabilidade. Você vai plantar suas sementes, vai propor essas ações, vai propor essa conversa, vai trazer essa abertura. Né? Se isso vai germinar ou não, não está mais na sua governabilidade. Fica feliz com o que você fez, que é plantar as sementes. E se for uma empresa, então, muito quadradinha, muito ainda familiar, muito aos tempos antigos, muito capitalismo selvagem, entra no vagas.com e vai procurando um lugar melhor para trabalhar, né? Que a gente também não merece ficar sofrendo, às vezes, numa empresa que não quer progredir, que não quer entrar no século XXI, né? Uhum. Obrigado, Miriam. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Bom, eu também ia levantar a mão, Ana, mas você está com a mão levantada, não tem jeito. Ela Não, fala. fala você, André. Eu Você, não vou falar que a gente está muito em cima da hora. Diga. ó, duas Desculpa, coisas. mas... Sobre a questão do diagnóstico ou você tornar visível a sua doença mental. É muito confuso o diagnóstico de doença mental. Então, talvez você não tenha uma doença mental. Você precisa saber só o que você está vivenciando, suas dificuldades. E aí, reforça o uso do serviço médico, serviço de saúde, um bom enfermeiro segura. A questão é, não guarde para você, você compartilhe com alguém, porque isso fermenta mais do que pão embolorado. Autocuidado. Não aceite o seu mal-estar, a sua dor, nada. A gente tem problemas gravíssimos em relação à negação disso. É muito, muito grave. Não tenha dúvida. Pede socorro, nem que seja para o vizinho do lado, para quem está lá, para o padeiro, põe para fora. A outra coisa, o termo colaboradores. Eu tenho brigado muito para não usar o termo colaboradores, porque ele é uma docilização e uma confusão da responsabilidade empregado-empregador, parceiro e fornecedor. Eu acho que foi uma tradução infeliz que virou moda. Colaborador que depois é demitido, colaborador que é amado, mas não serve para nada, não é colaborador. Eu tenho meu serviço, quero meu trabalho, pau a pau. Então, eu sou uma ativista, eu faço uma advocacia para a gente não usem colaborador, por favor. Somos empregados profissionais competentes, com autonomia, controle, vontades e tudo mais. Aquela coisa, vagas.com. Falei muito? Pronto. Posso continuar? O Leonardo ele diz aqui para a gente: vocês acreditam que o Ministério do Trabalho e Emprego deveria atuar de modo mais absoluto nessas questões de estresse e demais ligadas ao bem-estar dos trabalhadores brasileiros? Então, Leonardo, nós tivemos já alguns ensaios que quase nos levou para ter leis que obrigassem as empresas a olhar mais para isso. Você deve se lembrar que teve uma época que no e-social você precisava explicitar quais eram os riscos psicossociais que você tinha dentro da empresa. Só que a gente vive num país que às vezes a política ela não favorece, ela dá passos para trás, ela retrocede. Então, por exemplo, se no e-social fosse obrigado a colocar esses riscos, a empresa ia ter que começar a olhar quais eram esses riscos, determinar, estar claro quais eram e começar a pensar em ações, porque uma vez eles colocados, né, não dá para você fingir, então, não tem risco nenhum.
mas a gente teve um retrocesso disso, e não foi mais necessário que no E-Social constasse isso. Então, a gente é um país que, às vezes, a gente dá passos para frente, avança em alguns momentos, nos outros a gente recua, mas, nesse sentido, a gente ainda tem também o FAP, né, o Imposto sobre Acidentes Previdenciários, que a empresa paga mais. Aliás, isso pode ser um argumento né, que a colega de vocês perguntou, como eu convenço a empresa de que é necessário? Veja, se a empresa está adoecendo, está mandando para o INSS, ela está pagando mais FAP, que é um imposto que você paga de 3% a 5% sobre a folha de pagamento. Então, se eu puder pagar 3% em grandes empresas que têm 70 mil funcionários, eu faço uma baita economia. E eu uso esse dinheiro para estabelecer programas. Então, em termos de políticas, às vezes a gente tem avanços como o FAP, como o E-Social foi no começo. E às vezes dá um passo para trás, como foi, então, no E-Social não ser mais obrigatório, ou mesmo a reforma trabalhista que a gente teve há poucos anos, que foi um retrocesso grande para o trabalhador. Né? Então, se o Ministério, se essas leis são aprovadas, se a gente consegue aprovar uma NR, uma norma regulamentadora, que fala sobre quais são os limites toleráveis dos riscos psicossociais, tem como o Ministério do Trabalho ter mais cobrança, ser mais incisivo. Né? Então, a gente que está nessa área, que milita, a gente ainda milita também e tenta ter uma atuação política em relação a essas questões, para que haja leis que nos respalde e aí obrigue essa empresa que não quer saber de nada, porque vai mandar embora e contratar outra pessoa, né? Então, obrigue ela a ver com essas questões, já que são questões da atualidade importantes, enfim. Perfeito. E o William pergunta: você poderia sugerir ações com baixo ou zero custo para melhora da saúde emocional dos colaboradores? Posso sim, William. A gente, dentro da medicina, né, a gente tem uma abordagem de pensar em ações de promoção, de prevenção e ações curativas, tá? As ações curativas vão dizer respeito ao funcionário que está adoecido. Então, eu poder perceber tal e fazer um encaminhamento para sei lá, o convênio da empresa, para essa pessoa se tratar. As ações de prevenção, eu olho para o ambiente. Então, você tem muitos indicadores que você pode olhar aí, numa pesquisa documental, por exemplo, absenteísmo, do que as pessoas adoecem na sua empresa, como são as licenças menores de 15 dias e maiores de 15 dias. Você vai ter um perfil do seu funcionário em termos de adoecimento. Você pode olhar turnover, fazer uma entrevistinha de desligamento, porque as pessoas estão saindo, certo? Então, tudo isso são análises documentais de documentos que você tem aí, que você pode, a partir delas, estabelecer ações. Ações em 3 níveis: curativo, de prevenção e de promoção. O nível primário, o nível de promoção, você vai fazer palestras, né? Você vai trabalhar com a CIPA, o assédio moral e sexual dentro do trabalho, palestras em geral, ventilar esse tema. No nível de prevenção, você vai ver porque as pessoas estão saindo da empresa, do que elas estão adoecendo e propor ações. Então, quando a gente estrutura as ações nesses 3 níveis, elas também são mais eficazes, tá? Porque eu não fico, por exemplo, eu vou só mandar quem está doente se tratar. Então, eu preciso prevenir que as pessoas fiquem doentes, olhar para o ambiente, olhar o que está acontecendo. E, fora isso, eu preciso promover um ambiente saudável. Né? Eu tenho que ter ações que melhorem a empresa, que a empresa tenha uma ação na sociedade ao qual ela pertença. Então, levar um pouco até extramuros, né? Essa questão da promoção da empresa integrada no próprio local que ela existe. Então, dá para pensar em ações a nível primário, secundário e terciário, e dá para fazer análises documentais do perfil de adoecimento dos seus trabalhadores e propor ações em cima disso. Muito bom, Miriam. Olha, excelente a participação, tudo aquilo que a Miriam trouxe para a gente de conhecimento, com questões práticas sendo abordadas, com dados que sustentam toda a argumentação. Muito legal. Eu acho que aqueles que estiveram conosco, alunos, ex-alunos, saíram daqui e estão, inclusive, se manifestando no chat, né, aplaudindo essa sua participação. Foi um ponto alto
no nosso RH Live Meetings. Muito obrigado, Miriam. Professora Ana Cristina, prazer receber você e trazer toda essa contribuição aí nos debates. Queria convidar todos no próximo mês, no nosso próximo RH Live Meetings do Progep. Lembrem do curso de pós-graduação que a professora Ana está conduzindo no FII Online, e entrem em contato conosco, seja no Progep, seja através do FII Online. Um grande abraço, obrigado mesmo. Muito prazer, pessoal. Foi fantástico. Tchau, Tá? professora Cristina, Tchau. professora Tchau, André. Ana. Muito bom estar aqui. Obrigado, Sheila. Imagina, obrigada, professoras. Foi um prazer. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Vai. Com saúde mental, com muita saúde mental.